Ethereum a 10 mil dólares em 2028? Com base no nível a que está hoje de 2.300, isso seria uma subida de mais de 300% em 2 anos. Parece bom demais para ser verdade, não é? E se calhar é mesmo, eu não sei. O que eu sei é que há 3 cuidados muito importantes que temos de saber. Em primeiro lugar, quando é que a Ethereum vai atingir esses 10 mil dólares? Será mesmo em 2028? É que se for só em 2098, isso já compromete a rentabilidade. E se calhar nesse caso mais valia ter investido num depósito a prazo. Era capaz de render mais. Portanto, esta é a primeira dúvida. Segunda, será que vai atingir esses 10 mil dólares? É que pode nunca chegar lá, nem em 2098. Nada nos garante. Está aqui nestes 2.300, pode ir aos 4.700 onde já esteve, ou pode nunca lá voltar. Então a dúvida não é só o quando, mas também o se. E em terceiro lugar, há mais um se a considerar, que é se isto não vai tudo para zero. Porque nos investimentos nada é garantido, podemos perder tudo e nas criptomoedas ainda mais, são muito mais arriscadas. Ok, Tiago, espera aí, mas volta um bocadinho atrás. Como é que nós chegámos ao vídeo de hoje? Excelente questão. Se acompanhas então aqui o canal já há algum tempo, reparaste que há pouco mais de um ano comecei aqui uma série para fazer 100 mil euros em ETFs em 10 anos. Quanto é que vale o nosso carro? E nesse vídeo havia uma pergunta, não é de quanto é que vale o meu carro, a pergunta era se eu aceitava fazer um desafio de 100 mil euros em 4 anos com Bitcoin. E o que é que o Ramon disse? Estás a adivinhar, não é? Cá está ela, Bitcoin 100 mil euros em 4 anos. E neste vídeo chegamos aqui aos comentários, queres ver uma série de 0 a 100 mil euros em 4 anos com Ethereum? Bora, 11 likes. Também estão aqui a pedir para guardar cripto numa cold wallet. Também tenho que tratar disso. Mas desta vez em Ethereum eu não vou estar com prazo nenhum. Eu vou investir todos os dias e não vou estar à espera de ter lá na conta nem 10, nem 20, nem 30, nem 40, nem 50 mil euros. Nem vou pôr nenhum prazo. Vou só investir todos os dias. E daqui a uns anos logo se vê, porque isto é para o longo prazo. Portanto, vou-te mostrar passo a passo como é que se faz. Para o caso de tu teres interesse em investir em algum ETF, não tem de ser de Ethereum. Pode ser um ETF de ouro, pode ser de empresas de defesa, pode ser um ETF de inteligência artificial, pode ser um ETF de semicondutores, pode ser um ETF de Bitcoin, um ETF de obrigações, ETF de dividendos, de rates, também já trouxe aqui. És tu que escolhes. E vais também escolher a frequência. Se queres comprar todos os dias, todas as semanas, todos os meses, é mesmo como te der jeito. E o valor também. És tu que dizes qual é. E outro ponto importante é que podes cancelar a qualquer momento, sem nenhuma penalização. Portanto, se alguma vez não puderes fazer o carregamento ou o investimento, não há problema, não perdes nada, não há multas. Isto é só uma ajuda para ser automático e não termos de ir lá constantemente perder tempo. É definir uma vez e volta daqui a uns anos para ver como é que correu. Como te disse, é para longo prazo para mim, não é para amanhã. Claro que se chegar amanhã aos 10 mil dólares eu fico muito contente e vendo e pago os impostos, já que estamos em abril, mês dos impostos. Já viste este vídeo aqui que fiz? A XTB preparou um documento para nos ajudar a preencher o IRS. Tem lá tudo indicado, os campos, as linhas. É só seguir as instruções. É como montar um Lego. E expliquei-te neste vídeo como é que se faz para ir buscar esse documento, passo a passo, tudo devagarinho, mesmo nas finanças, como é que fazes para ir lá. Então, passa por lá. Mas, entretanto, foi aqui uma pergunta no ar. Tiago, tu vais investir em Ethereum através de um ETF? Mas isso faz sentido? Uma criptomoeda e um ETF? Faz. E vou-te explicar isso em detalhe, porque foi uma dúvida que surgiu aqui neste vídeo que eu fiz a dizer que ia investir em Bitcoin através de ETF, porque eu achava que a malta já tinha visto aqui este vídeo a falar sobre ETF de Bitcoin e de criptomoedas. Falava lá das vantagens e das desvantagens. Mas afinal não viram, as pessoas não estão informadas. Então eu tenho de assumir que ninguém viu nada, portanto vou ter de explicar tudo de novo, vou-me repetir e depois vão chorar para os comentários a dizer que os meus vídeos são longos. Mas isto é mesmo importante, malta. Por isso vou-te falar das vantagens e das desvantagens de investir em Ethereum através de um ETF, que se aplica a qualquer criptomoeda. A XTB introduziu agora imensas através de ETFs. Não criptomoedas, que estão lá muitas, mas não são criptomoedas. Vou-te falar de um grande erro que muita gente está a cometer ao investir e que pode comprometer e fazer desaparecer toda a carteira da pessoa. Por isso, só por essa parte já vai valer a pena veres o vídeo. E depois vou então mostrar-te como é que se faz um plano de investimento em ETFs, tudo automático, é só definir o valor e a frequência. Vamos falar também um bocadinho do preço da Ethereum, mas não muito porque eu não sei o futuro. Vou apenas apresentar algumas teorias que eu ouvi e explicar porque é que eu vou investir em Ethereum e porque é que se adequa ao meu perfil de risco. Pode não fazer sentido para ti, nem para a tua carteira, é isso que vamos ver, ou que te vou ajudar a pensar, porque há quem queira ter Ethereum no portfólio, mas não sabe quanto nem como é que há de fazer isso. E agora perguntava-te, tu gostavas de ter Ethereum? Acreditas no potencial desta cripto? Acreditas em alguma? Por exemplo, em Bitcoin? Já tens investimentos em criptomoedas? Gostavas, mas tens receio desta temática? Conta-me lá isso tudo nos comentários e enquanto escreves, queria agradecer ao patrocinador do vídeo de hoje, a XTB, que já sabes é a corretora que eu uso porque não tem comissões de compra e venda de ações e ETFs até 100 mil euros mensais, sendo que a partir desse valor passa a ser de 0,2%,
com o mínimo de 10 euros. E se tens acompanhado a série de investimentos que tenho feito mensalmente, já sabes que eu invisto todos os meses e compro sempre alguma ação de uma empresa e também alguns ETFs. E como eu invisto menos de 100 mil euros, para mim é mesmo comissões zero. E agora sim, vamos à intro etérea! Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutares mais do teu dia-a-dia e das tuas finanças pessoais. E por isso convidava-te já a deixares aí um mega like para apoiar aqui o conteúdo e se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso e ativa também o sininho para receberes notificação sempre que sair um vídeo novo, que isso é mesmo importante. E então, Tiago, de onde é que vieram esses 10 mil dólares em 2028? Então, se tu viste aqui o vídeo que eu fiz logo no início deste ano, de 2026, com as perspectivas para o mercado, o que é que ia acontecer, não só nas criptomoedas, mas também no ouro, tarifas, olha para isto, guerra, recessão, falei-te aqui de imensas coisas, 42 minutos e nem deu para falar de tudo. Mas aqui para o fim, na página 44, como estás aqui a ver, fala-se do flipping, o momento em que a Ethereum ultrapassa a Bitcoin em capitalização de mercado total. Porquê? Por causa da tal utilidade. Eu aqui fazia um parênteses, porque há uns tempos vi no canal do Robert Kiyosaki, aquele que escreveu aquele livro do Pai Rico, Pai Pobre, já deves ter visto esta cara várias vezes, um dos livros mais famosos desta área. Gostei imenso deste livro. Na verdade, há para aí um rumor a dizer que não foi ele que o escreveu, que foi outra senhora, e vídeos no YouTube a dizerem que ele é uma fraude. Olha, eu não sei nada disso, o que eu sei é, gostei deste livro, houve lá uma parte que me deu comichão, e se quiseres posso falar em detalhe sobre isso num vídeo só sobre este livro. É uma série nova que eu vou começar a falar de vários livros, cada livro um vídeo, e este será um deles, se tu quiseres. Portanto, este suposto autor teve lá uma entrevista com outra pessoa, um boss de criptomoedas, que disse que o ouro é como a Bitcoin, enquanto que a Ethereum é como o SP500. E podemos ver o gráfico do ouro versus o SP500 e não tem nada a ver. Por exemplo, aqui em 30 anos, o ouro 7,96, SP500 10,67. 92 a 2026, ouro 8,13, SP500 10,86. Portanto, no geral, o SP500 sobe mais. Mas há aqui um problema. É que a Ethereum não é limitada. A Bitcoin é. Ou seja, a Bitcoin é deflacionária. E esse é um dos fatores que faz com que o preço vá aumentando, ou que tenha tendência para ir aumentando, enquanto que Ethereum pode ser ou não. E porquê é que isto é importante? Porque, por exemplo, as nossas moedas atuais, o dólar, o euro, vão sempre sendo criando novos, o que faz com que eles vão perdendo valor. Por exemplo, só o euro, que foi criado aqui em 97, já perdeu 46% do seu valor real. Ou seja, quem tinha 100 euros em 1997, hoje continua com os mesmos 100 euros, mas esses 100 euros compram muito menos coisas. Isso é a inflação. Portanto, esses 100 euros hoje valem 54. Percebes isto da inflação? Diz-me lá nos comentários. Não sei se é um termo que as pessoas já estão familiarizadas e que podem achar, não, Tiago, eu continuo aqui com 100 euros na conta. Mas é que isso não compra a mesma coisa, está tudo muito mais caro. Portanto, o teu dinheiro tem de crescer para conseguir comprar as mesmas coisas. E, por exemplo, aqui nesta série da XTB Talks, este episódio fala bastante disso, aqui o do António Vilaça. Eu recomendo que vejas todos. Eu vi todos, acho super interessante, aprende-se imenso. E nesse em concreto, ele fala disso das moedas. Mesmo o dólar tem perdido imenso valor. Portanto, a Ethereum, uma vez que dá para criar mais Ethereum, ela pode também perder valor. Então não sei se é muito justa a comparação direta aqui ao SP500. Agora, eu não percebo nada disto. O boss não sou eu. Estou simplesmente a partilhar uma teoria que eu ouvi. Posso procurar esse episódio do Robert Kiyosaki se quiserem. Então, por um lado isso, há essa grande expectativa de Ethereum subir imenso porque tem a utilidade, tem os smart contracts e, portanto, acaba por ter um objetivo diferente de Bitcoin. E isto tudo para explicar a utilidade, imagina. Olha a volta que eu dei. A BlackRock já emitiu ETFs, muitas instituições estão a emitir ETFs, tanto de Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. A XTB está a integrar esses ETFs aqui, já vamos ver que ETFs aqui existem. Este governo também está muito pró-criptomoedas. Há países que precisam realmente de criptomoedas porque a sua própria moeda perde imenso valor. Mais uma vez, remeto para aquele episódio da XTB Talks, mas o Trump tem dado aqui uns bons avanços, apesar das criptomoedas terem caído, é curioso. Mas então, aqui diz que a Ethereum foi criada em 2015, teve o pico em 2020, 2021, podemos ver aqui no gráfico da XTB, que atingiu o pico aqui nos 4.000 e muitos, 4.900, não sei se chegou aos 5.000 por acaso, não consigo ver aqui, tem aqui esta barrinha à frente, mas também não é importante, o que sabemos é que caiu mais de metade desde esse ponto. Ai Tiago, e por que é que estás a começar agora e não começaste aqui nos 1.800 ou 1.700 e muito? Porque eu não sei qual é o ponto melhor. Então o que eu vou fazer é começar hoje, um bocadinho todos os dias. Tiago, e se isto agora subir to the moon? Pronto, então ganhei algum dinheiro, apesar de estar a comprar cada vez mais caro. Tiago, e se descer imenso? Pronto, então vou estar a comprar cada vez mais barato. E pode nunca recuperar, mas se recuperar, o ganho é maior. Ou pode ficar na mesma. Malta, eu não sei. Por isso é que só vou meter um pouco. Não vou meter tudo. Quero ter alguma exposição, quero testar estes 10 mil. Eu sempre que vejo alguma teoria, acho que mais interessante escrever no papel e dizer, ai, se. Não, quero mesmo ver. E aliás, repara que ele aqui fala em 3.800. Ora, isso deve ter sido ali o início do ano, não é? 2026.
Pois depende quando é que isto foi escrito. Final de outubro, início de novembro. Entretanto, já caiu imenso desde essa altura. E outra teoria que existe é que as criptomoedas só vão atingir o seu bottom, ou seja, o ponto mais baixo, lá para o final do ano. Tipo outubros. Estava aqui a ver se algum destes era outubro. Este aqui, 2023. Isto quer dizer, aqui não foi junho. 870 em 2022, imagina. Mas eu não faço ideia, malta. Estou simplesmente a ler isto. Isto é assumindo que a Bitcoin vai estar a 100 mil, que não está. A Bitcoin está abaixo disto, está 30% abaixo. Portanto, se a Bitcoin está 30% abaixo, quer dizer que isto aqui seria 7 mil. O que mesmo assim seria um aumento de mais do dobro, mais de 100%. O triplo até, 200%. Mas eu não sei. Vamos ver se as empresas continuam a adotar Ethereum. Máximo histórico é depois do halving. Pode tornar-se o verdadeiro motor de crescimento da economia blockchain? Não faço ideia. Olha, aqui voltam a referir os 10 mil dólares por cada Ethereum, ETH. Tem uma posição dominante. Tem aqui este mecanismo que queima alguns tokens. Portanto, não só são alguns emitidos, como alguns também são queimados. Por isso é que eu disse que não era garantido que ela estava sempre a ser deflacionária. Enquanto que a Bitcoin, sim. Há mesmo um limite. As pessoas vão perdendo as chaves, vão perdendo as criptomoedas. O que faz com que, na prática, haja menos oferta. Porque, ou seja, essa Bitcoin, sim, existe, mas se ela está perdida, ninguém tem acesso a ela, então é menos uma que pode ser vendida. Portanto, no fundo, é como se existissem menos Bitcoins. E se a procura continuar a aumentar, com a oferta a reduzir, ou pelo menos estática, porque estamos quase a atingir o limite máximo de Bitcoins que são mineradas, enfim, este é capaz de ser o vídeo em que eu digo mais vezes se. Eu não sei, malta. Não faço ideia de preços. Está aqui conclusões. A mês é 2026. Pronto. Se quiseres, então, recomendo mesmo que vejas este vídeo das perspectivas para 2026. Vês se alguma já se concretizou. Por acaso eu tenho que fazer aí uma revisita. Uma visita no final do ano, só para perceber se isto aconteceu, ou mesmo a meio do ano. Acho interessante. Não, no final, para dar tempo da Ethereum também cair e subir, se for esse o caso. Não sei, estou curioso. O ouro e tudo também se falava aqui. Mas então, um dado também interessante é que, historicamente, o SP500 sobe mais que o ouro. E, historicamente, o Nasdaq tem subido mais que o SP500. O Nasdaq chama-lhe o índice tecnológico, na verdade é das empresas não financeiras. Tem lá muitas empresas que não são tecnológicas. E ele tende a subir mais do que o SP500 nos últimos anos. Bitcoin tende a subir mais do que o Nasdaq. Por isso, imagina que o Nasdaq desce 5%. Bitcoin sobe 10 ou 15%. E a Ethereum tende a subir mais do que o Bitcoin. Quando eu digo subir, entenda-se, descer também. Por isso, se o ouro descer 1%, o SP500 desce para aí 5%, o Nasdaq desce para aí 10%, a Bitcoin desce para aí 20% e a Ethereum desce para aí 50%. Ou seja, no fundo, são movimentos mais agressivos, tanto para cima como para baixo. E tu agora podes dizer, Tiago, mas se o ouro está em níveis tão altos, o SP500 também tão altos, Nasdaq também quase em máximos históricos. Faz sentido investir em Ethereum agora? Eu não sei. Para já não está uma correlação direta, não é? Porque então Ethereum e Bitcoin também deviam estar ali perto dos máximos, tal como o ouro, SP500 e o Nasdaq. Portanto, logo aí há uma divergência. Depois há esta grande teoria de que só no final do ano é que as criptomoedas vão atingir o ponto mais baixo. Bem, quando está toda a gente a achar a mesma coisa, o que é que acontece? Vêm uns chicos espertos que tentam antecipar e dizer, é o quê? Estás só à espera de outubro? Então vou comprar antes. E, portanto, se toda a gente pensar assim, o ponto mais baixo pode ser antes de outubro. Digo outubro, novembro, não sei quando é que vai ser. Mas aqui o ponto é que eu já queria ter começado esta série há mais de 2 meses. Foi logo depois de começar a da Bitcoin, queria logo começar a da Ethereum. E nessa altura, sim, estava aqui em baixo. Foi no final de janeiro. Foi quando eu comecei a da Bitcoin e queria começar a da Ethereum nessa altura. Portanto, já teria sido uma subida interessante. Mas eu não vou estar a chorar agora. Devia ter começado. Não. O melhor dia para começar é ontem. Olha para isto. Para quem começou aqui, quanto? Em 2020. Estava a 250. Subiu 10 vezes. Ou aqui, em março, 145. Jesus. A 100. Subiu 20 vezes, 2000%. 2000% em 6 anos. E está a correr mal agora, não é? Que está aqui em baixo. Mas não faço ideia, malta. O que eu quero é ter alguma exposição em Ethereum para o caso disto correr bem. Se correr mal, pronto. Foi um risco que eu corri. Adequa-se ao meu perfil de risco, porque estou diversificado de outra forma. Mas se correr bem, boa. É aqui uma sementinha que pode dar uma boa flor. E porquê ETF? E já vamos ver que ETFs é que há. Então vamos já fazer isso. Portanto, janela de mercado, Ethereum. Temos aqui dois. Aqui o VETH, que é da VanEck. VETH, até podemos abrir aqui. VanEck Ethereum ETN. O que é que nós podemos ver aqui? Que tem uma TER de 1%, é físico. Mas espera, vamos comparar. Comparar com qual? Qual é que é este? ETHA. Compara. E depois está aqui o XETH. Vamos aqui comparar. E agora, comparar em detalhe. E vamos lá vê-los. Por isso, olha como eles são idênticos em um ano. Em 5 anos, nenhum. Max, não existem aqui há tanto tempo, não é? 2024. Mas olha, os três portam-se de maneira idêntica. Portanto, nem estamos a ver grandes diferenças por causa das comissões. 0,25, uau, tão mais barato. É lá, isto faz diferença. 1,5, 1. Ou seja, imagina que tinhas 100 mil euros em Ethereum. Se for 1%, são 1000 euros que perdes todos os anos em comissão. Se for 0,25, são 100 mil vezes 0,0025, dá 250 euros. Portanto, num tu pagas 1000 euros de comissão, no outro pagas 250. Faz muita diferença. São 750 euros de comissão média.
Agora, este é muito mais pequeno, só tem lá 24 milhões investidos, é físico, isso é bom, ou seja, eles usam mesmo o dinheiro para comprar Ethereum. A diferença de um físico para um que não seja físico é entre comprar uma banana ou aroma de banana. O aroma sabe a banana, mas não tem a proteína. São aqueles exemplos maravilhosos que tu já estás habituado aqui no canal, não é? Depois, isto está em dólares. O que é que isto significa? Como eu vou investir em euros, estou sujeito ao câmbio euro-dólar. Por isso, a Ethereum até pode estar a valer o mesmo, mas se o euro-dólar variar, o meu investimento vai também variar. E como neste momento o euro vale mais do que o dólar, eu acabo por ter alguma vantagem por estar a investir agora em euros, porque os meus euros valem mais dólares. Agora, se o dólar continuar a desvalorizar, também vamos perder com isso. Vemos aqui que é currency unhedged, ou seja, não está protegido contra esta variação cambial, é cumulativo, claro, está na Suíça, este está no Liechtenstein, e olha que interessante. Agora, qual é que quero? Eu vou escolher este, se houver, só porque tem uma TER mais baixa, apesar de ser aquele que tem menos dinheiro. Porquê? Também é capaz de ser o mais recente. É março de 24, este é março de 2019 e este é março de 2021. Vamos ver se na XTB tem. Como é que isso se faz? Vamos aqui de lado aos planos de investimento. Conseguimos ver que aqueles do passado estão a correr bastante bem. Mostram aqui a força dos juros compostos, desta persistência, da consistência de continuar a investir sem estar a tentar adivinhar qual é que é a melhor altura para comprar e para vender. E passando aqui à segunda conta, ou subconta neste caso, porque já esgotei todos os planos de investimento que podia ter na primeira, o limite era 10, tenho aqui estes novos, também com resultados interessantes, e o mais curioso é este aqui da Bitcoin, que já está no verde. Teve com muito prejuízo, eu cheguei a ver isto aqui nos menos 19%, mas entretanto a Bitcoin já recuperou. Por isso, se já tiveres algum plano de investimento, vens aqui acima a criar um novo plano, se não tiveres nenhum, então também te vai aparecer aqui bem em grande para criares um plano de investimento. Vamos procurar aqui um ETF. Eu vou escrever Ethereum para ver quais é que aparecem. Eu não sei se aparecem todos. Ok, temos aqui estes dois. ETH, não aparece o tal outro da Suíça, lembras-te? Este Ethereum Staking. Não faz mal, porque para mim o que me interessava era exatamente este da Xtrackers. Estás aqui a ver o risco, retorno de 5 anos, menos 37%, mas começou em abril de 2024, portanto, para quem comprou nessa altura, está a perder 37%. Então, para mim é uma maravilha estar a comprar só agora. Quer dizer, não, eu gostava de ter comprado mais cedo, mas pronto, está tudo tranquilo. Aqui, quanto é que queremos investir? É 100%? Olha aqui, já tiveram a perder quase 60%. Foi na altura de abril de 2025. Eixe, para quem comprou nesta altura, nossa. Vês aqui que o investimento mínimo são 15 euros. Eu vou deixar os 100%, ou seja, quero investir os tais 15 euros todos os dias, mas já vamos ver como é que isso funciona. Portanto, eu vou clicar aqui em criar plano de investimento. O nome vou pôr investir em Ethereum todos os dias. Não dá. Então, Ethereum todos os dias, assim. Mostrar mais, sei lá, uma pilha de notas. Não, mas isto tem risco. Então é impróprio para cardíacos. Eu demoro sempre uns segundos a escolher isto, mas depois nunca mais olho para ele. Portanto, vamos só depositar no plano. Tens o Auto Invest, em que ele faz isto automaticamente, ou tens o manualmente, em que tu crias o plano de investimento e só quando tu queres é que vens cá meter dinheiro. Não tem que ser todas as semanas, nem todos os meses. Pode ser hoje, que é dia 23, pode ser depois dia 17, depois dia 4, depois dia 31, depois só para o ano, é o que tu quiseres. Mas eu não quero isso porque eu não quero ter esse trabalho. Eu quero fazer automaticamente, não pensar muito nisto. Pode ser com cartão de crédito, eu não quero, paga-se aqui uma taxa. Pode ser por ordem bancária, também não quero. Eu quero usar o saldo que tenho na minha conta da XTB. Portanto, eu carrego a minha conta da XTB, imagina, uma vez por mês, e depois cada subconta vai lá buscar o dinheiro que precisa. Cada plano de investimento vai lá buscar, ok, eu quero 15 euros, eu quero 30, eu quero 50. Portanto, é isso que eu vou selecionar. O montante, como te disse, são 15 euros, porque é o mínimo, está aqui a dizer, o mínimo são 15 euros. E pode ser todos os dias, todas as semanas, a cada 2 semanas, todos os meses, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, e eu quero todos os dias. Começa quando? Hoje, vai aqui comprar este jovem, comissão, estás a ver que é 0, vai comprar 2 inteiras, 0.4974 fracionadas, sendo que à medida que vou tendo frações, ele vai juntando, não é? Portanto, hoje é quase 0.5, amanhã é quase mais 0.5, mas ainda não é bem, não chega à uma unidade. No terceiro dia, sim, as frações todas já conseguem criar uma unidade inteira. E a XTB faz isso automaticamente. Foi o que vimos nos termos e condições de quando apareceu isto das frações. Portanto, ir aqui para o resumo. Começa hoje, quinta-feira, 23 de abril, confirmar a ordem, vai comprar já. O investimento automático está ativo. Voltar ao plano de investimento. E cá está. Já estou a perder 3 cêntimos. Tudo tranquilo, malta. Olha, investiu 99%. Portanto, sobraram aqui 15 cêntimos que não foram investidos, estão na reserva. E se viste o último vídeo de investimentos do mês, eu mostrei-te o que é que eu fiz para aproveitar esse dinheiro que estava em reserva e reinvesti-lo. Para quem pergunta como é que se faz esta gestão dos planos de investimento, Tiago, o rebalanceamento e tudo mais, é só vir aqui ver este vídeo que fiz em agosto sobre tudo sobre planos de investimento. Alterar sem vender e pagar menos imposto, cá está ele. E agora, é esperar e depois voltamos cá. Repara que este é físico de Ethereum. E porquê então o ETF? Então, como te disse, há vantagens e há desvantagens. Em primeiro lugar, estou a comprar
comprar sem comissões. Sim, existe Ether, mas as comissões e taxas e taxinhas que tu pagas para comprar Ethereum mesmo não são assim tão baixas. Quem já comprou sabe disso. Depois tens a questão de como guardar Ethereum. É abrir uma conta num sítio qualquer e comprar? A resposta é não. Porquê? Porque se não tens as chaves, então as criptomoedas não são tuas. E se calhar nesta parte já estás baralhado, tipo, o que é isso das chaves? Não saber isso é o que faz com que pessoas que tenham dinheiro, por exemplo, na FTX, tenham perdido lá muito dinheiro. Porque não sabem como é que funciona este mundo das criptomoedas. Se tu queres que elas sejam mesmo tuas, então tens de ter uma carteira fria, uma cold wallet, tens que guardá-la muito bem. Há quem tenha duas, porque se a perder é uma chatice. Bem, consegues sempre recuperar desde que tenhas as palavras, a tal chave, mas não é um processo tão simples como aqui o que nós temos de comprar um ETF, em que é só chegar, pumba, comprar. É esta empresa, a Xtrackers, que vai depois fazer isso, vai comprar o Ethereum e vai guardá-lo. Portanto, nós não temos a responsabilidade de estar a guardar uma carteira fria, ou alguém nos assalta a casa e leva-nos isto, ou as palavras porque nos esquecemos, ou porque falecemos e não deixámos ninguém que soubesse o código da nossa carteira. A carteira pode ser uma pena, ok? Se quiserem, digam-me e eu faço um vídeo sobre isso. Mas então, é um processo bastante mais demorado, tem de se aprender, não é assim tão simples. Este mundo das criptomoedas tem essa questão e tem alguns riscos se a pessoa não souber o que está a fazer e se enganar. Por isso, para quem não quiser perder tempo a fazer isso, quem não quer ter o risco de estar a guardar as criptomoedas, se calhar nem sabe como é que isso se faz. Quer um processo simples, porque já sabe, ok, ETFs, eu já sei como é que se declara nos impostos, criptomoedas, pode mudar a legislação a qualquer momento. Depois há quem tenha insights que se calhar não são assim tão seguros. Por exemplo, a XTB não tem criptomoedas, tem apenas derivados, CFD. Isso tem muito mais risco, porque já trabalha com alavancagem, vai-te comer margem na tua conta, podes perder mais dinheiro do que aquilo que tu realmente investiste. Imagina, eu aqui investi 15 euros. Quanto é que eu posso perder? Fácil, 15 euros. Não posso perder mais do que 15 euros. Porquê? Porque é um ETF. Então, se amanhã Ethereum desaparecer, ok, perdi 15 euros. Mas quem investir 15 euros num CFD de Ethereum pode perder mais do que 15 euros. E quanto maior a alavancagem, mais tu perdes no caso de uma descida. É óbvio, se aquilo subir também ganhas mais, mas tem muito mais risco. E aí, este símbolo aqui do coração, e pá, nesse momento é que tu ficas nervoso. Eu sei que agora estou a falar para duas pessoas muito diferentes. Isso é a parte ingrata aqui destes vídeos. Há quem domina o tema e sabe perfeitamente que é preciso comprar isto em cold wallet para ser o verdadeiro detentor da Ethereum, porque eu aqui não sou o verdadeiro dono delas, sou o verdadeiro dono deste ETF. Mas quem tem este ETF, quem o criou, ele é que tem a responsabilidade de comprar Ethereum e guardar. E por causa disso, ele cobra-me aqui uma comissão de 0,25%. Porquê? Para tentar roubar aqui público a estes jovens que já têm muito dinheiro lá investido. Repara, 250 milhões e aqui 24 milhões, estes têm 10 vezes mais capital lá investido. Portanto, agora as empresas vão estar aqui a tentar recuperar e roubar clientes umas às outras. Por isso, a vantagem de investir através de um ETF é ter exposição na mesma à variação de preço de Ethereum, ou seja, se subir o meu ETF, sobe também. Isso é uma vantagem. Outra vantagem é a facilidade com que compramos e com que vendemos. Não temos o trabalho de estar a guardar, não temos esse risco, essa responsabilidade. A desvantagem é que não são nossas, portanto, temos mesmo de confiar em quem está a fazer isto por nós. E eu, neste caso, estou a confiar aqui na Xtrackers, mas para quem tem esse dinheiro noutro site, tem de estar a confiar nesse site para ter lá as suas criptomoedas guardadas. É uma frase que tu vais ouvir muito. Not your keys, not your crypto. Não são as tuas chaves, as criptomoedas não são tuas. Porque se o site fecha, já foste, perdes tudo. Aqui na XTB é diferente. Se houver algum problema com a corretora, não há problema, porque este ETF está em meu nome. Eu posso abrir conta noutra corretora e transferir para lá os meus ETFs, não só de Ethereum, mas qualquer outra coisa. Por isso, quando me perguntam, Tiago, tens todo o teu dinheiro na XTB e isso não me deixa nervoso? A mim, não. Em primeiro lugar, porque confio na XTB, tem mais de 20 anos de experiência, estão a crescer, estão a investir, estão a inovar, estão a melhorar e eu gosto de ver isso. É uma empresa que não está parada, é uma empresa que está a correr para a frente e dizem que a melhor defesa é o ataque. Ora, se eu vejo uma empresa a crescer e que está cada vez maior, preocupa-me menos do que uma que está parada há anos e que não está a inovar e que não está a tentar chamar gente. Por isso estou muito tranquilo, tenho todo o meu dinheiro aqui na XTB e é como te disse, se houver algum problema algum dia, posso abrir conta noutra corretora e passar os meus ativos para lá. Não quero fazer isso porque é uma chatice ter duas corretoras, depois para preencher no IRS dá-me o dobro do trabalho, ter que ver mais documentos e tudo mais, prefiro tudo assim. Aliás, falámos disso aqui neste vídeo dos investimentos de Abril, da questão dos impostos, é como ele tem escritório cá, a XTB, reporta diretamente aqui às finanças, à autoridade tributária, enquanto que outro site, sei lá. Mas ficou claro agora porque é que eu invisto em ETFs e porque é que faz sentido investir em ETF de criptomoedas? Se é a resposta certa para toda a gente? Certamente que não, mas faz sentido. Faz sentido. Para alguns perfis de risco, para alguns objetivos, faz sentido. E este é o meu. Não quero ter esse trabalho de estar a abrir conta noutro sítio, criar uma cold wallet, passar para lá o Ethereum
ir lá todos os dias comprar. Aqui é automático. Eu prefiro isso. Já sabias destas vantagens de ETF de Ethereum ou de criptomoedas no geral? E agora que sabes isto, preferes investir em criptomoedas através de ETF ou preferes ser tu a comprar e a guardar numa cold wallet? E qual é que tens já agora? Também gostava de saber isso. E alguma vez te enganaste a mandar para a carteira errada? Quanto é que já pagaste em comissões? Também há que considerar isso, porque se calhar no limite este é mais barato. Devíamos fazer aí o teste, não é? Uma pessoa que tem 100 mil euros em ETFs de Ethereum paga os tais 250 euros por ano e uma pessoa que queira comprar 100 mil euros de Ethereum para meter numa cold wallet, quanto é que gasta? Tem de pagar a cold wallet, tem de aprender o processo, tempo é dinheiro, o tempo que perde aí, as fees de todo o processo, não sei qual é que fica mais barata. Mas como te disse, não te estou a tentar convencer de nada, estou só aqui a apresentar as vantagens e as desvantagens. Fui honesto contigo. A desvantagem é que eu não sou o real dono. Se houver um problema aqui com X-Trackers, estou tramado. E há quem fale de algum problema no sistema financeiro, quer ter as suas próprias criptomoedas. Super válido. Desta forma, não sei como é que seria nesse cenário apocalíptico. Mas gostava de saber se essa é para ti uma preocupação real, se é alguém que tu pensas e que tu estás a tentar prevenir. E mais uma vez reforço que nada do que eu disse aqui são recomendações. Isto é o que eu faço com o meu dinheiro, porque se enquadra no meu perfil de risco, mas pode não fazer sentido no teu. Eu não conheço a tua situação financeira, não sei quanto dinheiro é que tens, não sei se tu dormes descansado a ver isto a subir e a descer. É isso que tens de ver. Então imagina que alguém quer ter 1% de exposição em Ethereum e tem já ETFs do SP500 e o All World, das maiores empresas do mundo. Pode querer, imagina. Está aqui este ETF. Olha, vou adicionar um novo. Procurar ETF. VWC, não é? Cá está. O All World. E quer também o SP500. Então é VUAA. Por acaso vou pôr o SPY, que tem uma comissão mais baixa. Ether. Pumba. Selecionado. Próximo. E agora aqui é só escolher. Olha, quero. Eu acho que 1% não dá. Acho que o mínimo é 5%. O mínimo é 5% em Ethereum. Depois aqui, sei lá, 50% no All World e 45% no SPYL. E então, desde 2024, em abril, a pessoa estaria a ganhar 25,5%. Repara, quem está só a investir neste está a cair 34%, não é? Quem está assim diversificado está a ganhar 25%. E depois isto aqui duplicar, imagina, vai passar a valer 10% aqui do portfólio todo, não é? Porque ele duplica o seu valor. Pronto, pode ser esta uma forma. Então, tu consegues aqui num plano de investimento ter vários ETFs diversificados. Gostavas que eu fizesse uma coisa destas? Tipo um ETF de ouro, um do SP500, do World, Bitcoin, Europa, Rússia, Índia, China. Rússia não, Russell, que são empresas mais pequenas do que aquelas que estão no SP500 e normalmente são mais voláteis. Mas pode ser um plano de investimento com vários ETFs e meter tudo lá para dentro, assim está diversificado em tudo. Se quiseres eu trago. Mostro-te como é que se monta aqui as percentagens. Tens que ser tu a ver. Isso já não consigo ser eu a dizer-te. Olha aqui, mete não sei quanto. Só te sei dizer que o mínimo é 5%. Por isso, para algum que vais meter aqui, o mínimo é 5%. Não sei qual é que foi a teoria, se foi que menos de 5% não faz sentido estar a investir, pode ser essa a lógica, que é uma fatia tão pequena que se calhar não tem expressão, pode ter sido esse o racional, ou que se calhar com o valor mínimo, depois isto aqui com as frações ia bater um bocado errado, ia ser complicado alocar isso, porque repara, aqui seriam 15 euros, quer dizer, agora neste momento diz aqui que é 21. 21 euros a dividir pelos 3, só que 10% de 21 são 2,10 euros, metade disso é 1,05 euro, portanto ia ser investido 1,05 euro neste Physical Ethereum. Faz sentido? Diz-me nos comentários, queres que eu faça um plano de investimento assim com tudo? Por acaso era giro. Quais os ETFs que eu escolheria para fazer assim um plano de investimento? As percentagens depois serias tu. Mas aqui já é uma ajuda. Era o 4GLD, não era? Do ouro. E este toque tem uma TER de 0. Deixa lá ver. A TER é 0. Portanto, posso também pôr este aqui do ouro. Imagina, para quem quiser. Próximo. Pronto, agora está aqui superior a 100%. Vamos pôr aqui 45%. Estás a ver? Ele é ouro. Vamos pôr também o Nasdaq. SXRV. Pumba. Europa. MEUD. Pumba. Índia. C50, não era? Aí isto é Eurostoxx 50. Então qual é que era o da Índia? Era o C40? Também não. Índia. Ei, tantos da Índia, olha lá. Depois também posso estudar aqui quais é que têm menor custo. Enfim, diz-me tu nos comentários. Por acaso sou capaz de perder a cabeça nisto? Fazer um plano de investimento com estes ETFs todos. Estou a ficar entusiasmado. Por que não? 20 euros por mês. Depois víamos daqui a uns anos o que é que correu melhor. China, Índia, Japão. Também falam muito do Japão. Japan. Ei, tanto Japão, olha para isto. Tens interesse nisso? Diz-me lá isso nos comentários. Repara, como começámos em Ethereum, já estamos em SP500, Japão e Nasdaq e cenas. E eu vou voltar, que é para não estragar isto tudo. Portanto, ok, voltamos à base. Se quisesse aplicar isto, era só next. Então diz-me lá nos comentários se queres ver isso. E portanto, porquê, Tiago, começar hoje? Por que não começar hoje? Eu não sei o que é que vai acontecer, mas estou curioso. E gostava que tu me dissesses também nos comentários o que é que achas que vai acontecer a Ethereum. Alguém dizia que a Ethereum ia desaparecer? Acreditas que vai chegar a 10 mil? Se sim, quando? Se não vai chegar a esse valor, vai chegar a quanto? Diz-me lá as tuas expectativas aqui todas nos comentários. Gostava mesmo de saber. E eu vejo-te no próximo vídeo, tipo este que aparece aqui em baixo, que o algoritmo do YouTube acredita que é o que tu vais gostar mais, ou então este, que foi o mais recente que lancei no canal. Então passa por lá e até!